Oi, meus amores, como vocês estão? Olha só, vamos lá estudar. Pega teu livro de português, Gente Linda, de Abreu e Lima, e vamos continuar aqui onde paramos na última aula de português, na página 145. Lembra que na última aula a gente fez uma interpretação do texto bem legal, através da história de Cinderela, tal como me contaram. É uma história meio avessa, né? Cinderela nessa história meio má, e a madrasta era boa, né? Era uma coisa meio maluquinha. Aí agora a gente vai, em cima ainda desse texto, a gente vai falar um pouquinho sobre discurso direto e discurso indireto. O que é isso? Vamos ver esse caminho da língua. Tem aí na página 145. Abra aí no teu livro. E a gente vai ler aqui, releia o texto, releia dois trechos do texto. Então tem dois trechos aqui que a gente vai ler. Mas eu acho que Cinderela e ele formaram um para o outro. Continuou a fada. Disse a fada mexendo sua varinha mágica. Esse par de sapatos é para Josefina e este para Madalena. Por favor, prosseguiu a fada. Deixe escondidos até a noite do baile. Só calcem quando estiver paradas para ir ao palácio. Olha só, nesses dois trechos aqui do texto, o travessão, no início das frases, ela indica falas do personagem ou a voz do narrador, tá? Nessas dois, porque às vezes, né? Então, ele quer saber o quê, né? Então, dá pra gente perceber que na letra A é as falas de quem, gente, do personagem, né? Porque no primeiro o personagem ia falar, fazer, mas eu acho que Cinderela, no outro, por favor, prosseguiu a fada. Olha só. As frases em destaque são falas de personagem ou voz do narrador? Então, as falas que estão em destaque, quais são em destaque? As que estão em negrito, tá bem escurinho, tá? Aí você vai, a gente sabe quando é o narrador contando e quando é o personagem que tá falando, né? Qual é a função do travessão que não estão no início das falas, tá? Esse travessão, esse tracinho aí, né, antes das falas. Qual é a função desse travessão aí? Ela serve para quê? Ela serve para a fala de quem? Muito bem, dos personagens, dos trechos correspondentes à voz do narrador. Tanto para as falas do personagem ou como a fala do narrador. E a gente só pode saber se é o personagem ou o narrador lendo o texto, ok? Os verbos disse, continue, prosseguiu, são verbos, não lembrar. Verbo é tudo aquilo que dá pra gente conjugar. Eu disse, tu disse, ele disse, eu continuo, tu continua, eu prossigo, tu prossegues. Sinalizam falas da fada. Quais desses verbos são sinônimos, ou seja, tem significado semelhante, tá? Qual é? Disse, continuou, prosseguiu, tá? Então, disse, ela tá falando alto, ela continuou, ela prosseguiu, seguiu avante, então... Esses são semelhantes, né, gente? Estou já ajudando vocês. Na letra E, por que foram usados dois verbos que têm mesmo significado, semelhante, né? Que tem um significado semelhante, né? Normalmente, num texto, às vezes eles vão procurar palavras semelhantes para um texto não ficar pobre. Lembra que eu sempre comento isso? Para o texto não ficar pobre, para não ficar repetitivo. Eu não posso ficar aí aconteceu, aí não sei o que, né, tal, vice. Não. A gente conversando informalmente tudo bem, mas num texto escrito, gente, a gente tem que se adequar e se habituar. Se eu não tiver uma palavra, não vou colocar Maria continuou indo ao cinema. Aí eu vou na outra frase, ela continuou indo ao parque. Não, vai ficar repetitivo, chato até para quem tá lendo as mesmas palavras. Denota que você não lê, denota que você não sabe novas palavras. Por isso que eu digo, ler amplia teu repertório linguístico, porque você vai aprender novas palavras. Então, quando Maria prosseguiu indo ao cinema, então eu já estou colocando duas palavras com o mesmo significado, semelhantes, mas porém não estou ficando um texto repetitivo. Então já dei a dica aí para responder a letra E. Na letra F, o verbo mexendo, eu mexo, tu mexe, ele mexe, mexendo, está relacionado à fala de um personagem. Explique. O que ela está indicando aí? O verbo mexendo está relacionado à fala de um personagem, né? A gente está vendo que
esse verbo ele não está relacionado à fala de um personagem. Porque, ó, disse a fada mexendo a sua varinha mágica, tá? Ela não está dizendo que a fada se mexeu. Ela está indicando o que, gente? Uma ação da fada, né? Então, ela estava indicando uma ação enquanto ela falava, né? Ela estava falando que era uma ação, mas ela estava mexendo também a varinha. Estou ajudando vocês a bolarem uma resposta. Aí vamos lá para a página 146. Na página 146, aí eu tenho aí, ó. Em textos narrativos é comum usar o discurso direto. No texto que a gente está narrando. Contraversão, marcado pelo início de falas, os verbos em elocução, as ações e as expressividades das falas dos personagens. Esses verbos, eles fazem parte da voz do narrador. E o travessão também é usado para separá-los, né? Para separar justamente isso aí. Então, observe aí, né? Observe esse trecho em que o narrador, ele conta o que aconteceu na história em pouco antes da meia-noite, hora em que acabaria o encantamento da Cinderela. Olha só, vamos ler aqui essa partezinha aqui do texto. A gente tem que ir com calma para ver cada parte. Ela disse assim: o resto da história, com certeza, você já sabe. Um pouquinho antes da meia-noite, depois de ter dançado até o último momento com o príncipe, Cinderela sumiu, mas perdeu um dos sapatos. E ao descer correndo pelas escadarias, ponto. Aí agora tá em negrito. Desesperado, Godofredo mandou que no dia seguinte levassem o sapato de casa em casa até encontrar o pé que se encaixasse em sua forma. Então, observando esse textozinho que a gente leu aí, copie abaixo a frase em que o narrador indica o motivo de que ele não contar detalhadamente os cotidianos finais. Qual foi a parte que ele não contou toda a história? Olha, aí aconteceu que ela esqueceu o sapatinho, aí ela saiu correndo, aí acabou o encanto. Ela disse o que, gente? O resto da história vocês já sabem. Então, isso aí é a parte que ele já está dando o motivo que não contar mais com detalhes, ok? Aí a gente tem que se ater justamente ao texto, essas particularidades, esses pedacinhos aí, tá bom? Na letra B, releia o trecho destacado. Esse texto indica que Godofredo falou com outras pessoas, deu-lhe uma ordem. Esse diálogo apareceu no conto? Sim ou não? Eu creio que apareceu, né, gente? Tá lá no conto, né, que ele foi lá, mandou o pessoal ir lá para ver se o sapato dava. Que verbo indica que Godofredo falou com alguém da história? Então, tem verbo aí que indica, né? O verbo mandar, o verbo vá, não sei o que. Então, mas tem o verbo indicando aí. Então, procura aí o verbo. As falas dos personagens, elas podem ser representadas por meio de discurso indireto. Ele pode ser direto e ele pode ser indireto. A gente viu o direto, não foi? Texto narrado comum, uso direto, narrados. Eles vêm com travessão, indicando falas, verbos de elocução, né? Que são anunciação de ações. Mas os discursos indiretos, nesse caso, o narrador é quem conta ao leitor o que os personagens disseram durante as conversas. Nesse tipo de discurso também há verbos de elocução que indicam com quem os personagens falam e revelam a expressividade do diálogo, ainda que este seja apresentado pelo narrador. Então, são discursos indiretos. A gente vai ler o texto 1 retirado do conto lido, depois ler o texto 2, é uma reescritura do texto 1, olha. Ele fez o texto 1 e ele fez uma reescritura no 2. Aí, olha só. Disse a fada mexendo na varinha mágica. Este par de sapatos é para Josefina e este para Madalena. Por favor, prosseguiu a fada, deixe escondidos até a meia-noite do baile, socalce quando estiverem preparados para ir ao palácio. Esse a gente já viu. Aí ele fez uma reescritura, ó, no texto 2. A fada mexeu sua varinha mágica e se lembrou de dar um presente, um par de sapatos para Josefina e outro para Madalena. E em seguida pediu às irmãs que deixassem escondidos só os
calçassem quando estivessem preparados para ir ao palácio. Vocês notaram a diferença? A diferença não tem travessão, né? Ele foi um texto direto, tá? Que tipo de discurso é usado para narrar a cena em cada texto? Então, no texto 1, a gente observa que é um texto do discurso direto, tá? No texto 2, é um indireto, tá certo? Após os verbos de elocução usados no texto 1 e 2, no texto 1, ele usou um verbo de elocução que foi disse, prosseguiu, estão lembrados? Já no texto 2, ele usou o verbo de pediu, tá certo? Em qual dos textos o leitor percebe melhor a presença dos personagens e suas características? Explique. A gente vê mais no texto 1, né? Porque tem travessões, as falas de personagem, aparece integrada, de modo que a presença dos personagens é mais marcante. Não foi porque fala, ela é mais relevante no seu próprio tom e no vocabulário. Aí você vai reescreva no texto 2, destacado a atividade 2, usando o discurso direto, tá bom? Na letra D. Então, no discurso direto tem o quê? No dia seguinte, disse Godofredo desesperado. Aí você pode botar um travessão. Levem os sapatos à casa, em que até encontrarem o pé que se encaixaram em sua forma, né? Então, você pode reescrevê-lo assim, usando um discurso indireto. Tá bom, gente? Aí, olha só. Vamos ver aí. Aí a gente tem o que, gente? A gente tem a hora da oralidade. Na hora da oralidade, a gente tem variedades linguísticas, tá bom? Mas as variedades linguísticas, elas são várias, né? Elas têm gírias, elas têm vários tipos de variedades. Por exemplo, o livro de José Ribeiro Toreiro, Os 8 Pares de Sapatos de Cinderela, permite ao leitor fazer uma interessante brincadeira de leitura, escolher uma dentre várias versões do trecho possíveis para o conto de Cinderela. Veja as várias variações da frase a seguir que narram a chegada de Cinderela ao baile. Então, bem interessante, da página 148. A gente vai falar sobre variação linguística. Nem sempre que está variando a fulana está falando errado. Não, está tendo uma variação linguística de acordo com a norma gramatical. É diferente, sim. Então, tem Cinderela estava num arraso, tanto que Romildo, Cremilda e a madrasta não reconheceram. Cinderela estava um show, Cinderela estava um estouro, Cinderela estava um au, Cinderela estava um pitel, Cinderela estava uma teteia. Então são variações linguísticas, às vezes de cada local, de cada região, de cada grupo. O dia está errado? Não, você não pode dizer que está errado. Conforme a norma gramatical, uma linguagem formal, claro que você não vai usar assim, nem para uma escritura de um texto. Mas tem essas variações sim. Primeiro, aí você vai responder, isso aí está lá na fonte de José Roberto Toreiro, né? Os Outros Passos Sapatos de Cinderela, Rio de Janeiro. Como a gente já viu, que é o livrinho lá dele, 2012, tem até a foto aqui, tá bem interessante. Qual a expressão a seguir tem um significado semelhante ao das expressões destacadas no texto acima? Qual é? Então, uma magreza só, um espetáculo ou um mistério? Então, a gente já tá vendo que ela tava, então, ela tava um arraso, um show, um estouro, um uau, um pitel, uma teteia. Ela estava uma magreza? Não, ela estava um espetáculo? Acho que é por aí. Um mistério, será? Então faz o X na alternativa correta, tá, gente? Aqui, a gente tá aqui, ó, no primeiro da página 148. Aí tem aqui, as expressões destacadas no texto são o quê? Gírias, tá? Gírias comumente elas não devem ser utilizadas para fazer produções textuais, redação, não, tá, gente? A gente evita a gíria. No dia a dia a gente pode até falar, né? São variações linguísticas populares. Mas as expressões destacadas são gírias. O narrador as usou para descrever os personagens. A gíria ela costuma estar ligada ao falar de determinado grupo social, mas pode ter o seu uso ampliado socialmente. Além disso, está sempre se renovando.
ela revela o dinamismo da língua e a criatividade dos falantes. Muitas vezes ela faz parte da identidade de um grupo que se torna mais unido por meio do uso de uma língua de gírias próprias. Tem gente que só entende através daquela gíria, né? Mas só aquele grupo. Se você for falar com outra pessoa, não sei o que é isso, não, tá? Tanto, por isso que eu digo que ela não é a norma culta, não é a gramática, porque a gramática todo mundo conhece, tá? É a norma, é a língua padrão. Que outra gíria poderia substituir a expressão arrasou na frase? Vê aí qual a palavra que vocês usam na linguagem popular. Os meninos dizem, Cinderela podia estar uma gatinha. Aí tem uma música até de uma cantora famosa, a Cinderela podia estar uma diva. Aí tem umas, os meninos usam até aí nessas músicas aí de funk, Cinderela lacrou. Lacrou, fechou, tava bonita, né? Tava, como eu gosto de dizer, até brinco com as meninas, tava bonitófera. Então, assim, são variações linguísticas, né? Que você pode substituir por arrasou. Não é a linguagem norma padrão, a gente sabe disso, né? Então, aí vai ser pessoal, conforme a variedade linguística de conhecimentos falados de cada pessoa, né? De cada aluno que já conhece. Duas das gírias usadas no texto costumam ser reconhecidas pelos jovens de hoje, porque elas são usadas por pessoas de outras gerações. Quais são essas gírias? Eu tenho certeza que show você já os viu. Tá um show, tá um estouro, tá um uau. Mas pitel e tetel, eu tenho certeza que você não viu, né? Até porque também nem é muito da minha época não, viu? Acho que é já da época da vovó, tá certo? Que já dizia. É a mesma coisa, falando tá um gatinho, tá um pitel, né? Então na época da vovó se falava assim. Pergunta aí a avó aí. Até a mãe às vezes pode lembrar. Pitel, né? Teteia. E tem até uma música antiga, né? Bilu, 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 teteia. Sabe? Que quer dizer que fulano tava bonito. Mas vamos deixar essa época lá, porque senão daqui a pouco vão estar dizendo que eu tô velha também. Mas é normal, né? O tempo passa pra todo mundo. Você já ouviu falar a gíria sua ficha ainda não caiu? Você já ouviu falar nisso? Tem gente que já ouviu e ainda escuta hoje em dia, mas não entende porque não é da sua época. Quem nunca utilizou orelhão não entende porque a sua ficha ainda não caiu. Vamos ver aí, ó. E tem uma menina aqui no orelhão, ó. Tem um orelhão. Aí, olha, você ouviu a ficha ainda não caiu? Você sabe por que ela significa? Converse com os colegas assinalando o significado da expressão. Sabe o que acontece, gente? Naquela época, eu não usava o celular em casa e nem tinha telefone em casa. A maioria das pessoas, elas iam pro orelhão. Esse orelhãozinho, como tá aqui. E o orelhão hoje em dia quase não se usa, mas tem gente que ainda usa. Aí tinha um cartãozinho assim, hoje em dia um orelhão, quem vai, né, quem usa ainda assim, é um cartãozinho que a pessoa coloca lá. Antigamente era uma ficha mesmo que parecia uma moeda de 50 centavos. E aí você tinha que colocar, quando a moeda ficava lá o tempo você falando com a pessoa. Quando a moeda caísse, não é que ela vai cair do orelhão, não, ela vai cair dentro, vai fazer um barulhinho. Aí ela caiu, pronto, você começa a conversar. E tinha um determinado tempo, digamos 1 minuto, no máximo 2. E aí terminou o tempo, né? E aí a ficha caiu. A gente dizia, acabou o seu tempo. Então era mais ou menos isso que acontecia. Então ficou esse tempo aí, dizer assim, eu não acredito que isso aconteceu, a ficha ainda não caiu, né? Eu ainda não estou acreditando. Então você vai assinalar, de acordo com o que eu expliquei, a frase quer dizer que a sua ficha de inscrição caiu no chão, ou a frase quer dizer que você não entendeu algo que ouviu, tá? Então é mais ou menos isso. Eu não entendi. É que eu ouvi. Por quê? Porque ela usava muito no orelhão essa ficha. Deu para entender, né? Qualquer dúvida, perguntou a mamãe aí, todo mundo sabe. Você já notou que a língua varia com o passar do tempo? Né? Antigamente falava, minha ficha não caiu, teteia, pitel. Hoje em dia não se fala muito nisso. Hoje em dia a gente fala mais, gatinha, gata, diva, né, lacrou, né? Então muda ao longo do tempo, né? Isso ocorre por quê? Porque os falantes, eles contribuem para que uma palavra ou expressão passe a ser usada ou caia em desuso com o tempo. Palavras que caem em desuso, professora, cai. Se você não fala, ela vai morrer. Morrer não no sentido literal, como um ser humano, ser vivo. Mas ela cai em desuso, que você não usa mais, não escreve mais, não vê mais em livro. Como essa palavra teteia, você não viu mais, então ela caiu em desuso. Raramente se usa uma palavra dessa. Então, leia um trecho da crônica
Antigamente, de Carlos Drummond de Andrade. Amo a Drummond de Andrade, é um poeta muito conhecido. Estava até lendo umas poesias ontem de Drummond de Andrade. Vamos ler. Antigamente, as moças chamavam-se Mademoiselle e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18 primaveras. Então, as moças e faziam anos, eles estão em negrito, né? Tá bem escurinho aqui, tá? Tá bem escurinho. Aí o que a gente pode ver aqui? Na letra A do segundo, quais as expressões o autor considera antiga? Aí tem assim, o Carlos Drummond de Andrade, Quadrante, né? Essa poesia dele, Rio de Janeiro, edições do autor em 1962. Ele escreveu isso. Quais expressões o autor considera antiga? Então, a palavra mademoiselle, que não é uma palavra de origem estrangeira, né? E completando a primavera, também é uma palavra, né? Hoje em dia, quantas primaveras você faz? Ninguém diz, né? Quantos anos, né, tu estás fazendo, né? Quantos anos? Né? Então, diz logo aí, né? Qual é o teu tempo, né? Vai logo na gíria. Escreva uma frase usando outras expressões que correspondem a fazer anos, né? Então, você pode botar várias aí. Minha amiga vai fazer o quê? Aniversário, né? Então, eu vou comprar um refrigerante, vou comprar um presente, né? As gírias na letra C não costumam corresponder aos contos tradicionais, mas elas aparecem na versão do livro 8 Pares de Sapatos de Cinderela, porque as gírias, elas combinam mais com as versões atuais do que com os contos das histórias tradicionais, que são histórias clássicas. Você não vai ver uma história de Rapunzel, de Chapeuzinho Vermelho com gírias, né? Porque são contos antigos. Você vai ver essas versões novas, né? Essa Cinderela das Avessas, esses novos sim, né? Porque são contos contemporâneos, como a gente fala. O professor vai mostrar um áudio para que você possa ouvir e falar de pessoas com diferentes situações de comunicação e observar a presença das gírias e algumas delas eu posso enviar, sim. Melhor ainda que a gente está em aula remota e posso enviar para vocês verem diferentes situações. E vocês também, né, são alunos, são curiosos, né, podem pegar e observar, né, pessoas daqui. Se você for para pegar um áudio e ver pessoas até familiares do Rio de Janeiro, você vê que já tem um sotaque diferente, já tem uma gíria diferente. Daqui o pessoal até diz, tem um dicionário do nordestino, né? Porque realmente você vai falar cangaço, a pessoa não sabe o que é. A pessoa vai falar várias palavras que a pessoa não, né? Então são palavras regionais também. E tem regionais que é diferente de gíria. Tá bom, gente? Eu ia passar mais coisas, mas só que vamos deixar para a próxima aula, porque vai ter um texto errando história, que é navegar na leitura. Aí vai ter interpretação de texto, vai ter, né, várias coisinhas aí. Então a gente vai dando uma paradinha, porque como se fala, o vídeo vai ficando muito extenso, tá bom? A gente começou hoje falando um pouquinho caminhos da língua, discurso direto e indireto, e a gente continuou falando um pouquinho ainda sobre variedade linguística. Amo essas aulas assim, principalmente em português, todas elas, né? A temática também amo muito, mas que a gente, né, aumenta o nosso repertório linguístico e dá esse dinamismo nas nossas aulas, tá bom? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.